Oi, gente! O vídeo de hoje era sobre o que eu mais queria falar com vocês e recebendo alguns pedidos nos comentários do último vídeo e nas minhas redes sociais, eu resolvi compartilhar com vocês como foi o meu processo de descoberta das alergias a níquel, bicromato de potássio, cobalto, triantanalamina, como foi que surgiram os primeiros sintomas, né? Quando e como que eu descobri essas alergias. Como o vídeo ficou muito longo, o anterior que eu gravei, eu resolvi gravar ele em duas partes dessa vez. Nessa primeira parte, eu vou falar apenas sobre os sintomas, sobre como se iniciaram, e aí na segunda parte eu falo sobre as consultas com o dermatologista, alergista e o diagnóstico, tá bom? Então vamos lá, para a primeira parte. Eu sei que eu não posso usar brinco com níquel desde criança, porque quando eu utilizava brincos de metal, de bijuteria normal, eu ficava com muita inflamação nas orelhas. E desde essa época que eu uso brincos de plástico que minha mãe comprava, uns brincos onde a própria agulha, eu vou mostrar aqui uma foto, a própria agulhinha dele e a taxinha também era de plástico. E desde que eu usei esses brincos, eu passei a não ter mais problemas com as minhas orelhas. Eu achei que a minha alergia, né, a minha irritação a níquel seria só nessa parte. Eu não imaginei que hoje em dia, né, desenvolveria mais sintomas e ficaria numa forma um pouco mais inconveniente do que era antes. Depois desses brincos, agora adulta, né, dei um upgrade nos brincos de plástico para alargadores de plástico. São esses que eu utilizo. No caso, esse aqui é de acrílico, mas eu tenho alguns de plástico também. Eu tenho esses alargadores, é uma coleção já. Como é um produto que eu sempre utilizei durante esses anos, esses últimos anos, e não me deu reação nenhuma, fui utilizando. E eu imaginei que seria apenas essa a única restrição que eu teria em relação a níquel. Lê do engano, né? Um dia eu fui me depilar a axila com uma lâmina de barbear. Era uma lâmina que já estava há um tempo no box do meu banheiro. Eu fui raspar a axila e eu acabei me machucando, assim, mais ou menos nessa região aqui. Foi um machucadinho de nada, assim, não chegou nem a aparecer. Ele só ardia, né, quando eu tava no banho. E já no dia seguinte começou uma vermelhidão em volta, inclusive até essa região aqui mais para cima, mas ele se concentrou mais aqui, a vermelhidão, que o machucado foi aqui. E aí depois disso foi só ladeira abaixo. Depois disso essa vermelhidão encheu de bolinhas, começaram a sangrar porque eu tenho um pouco de compulsão por me coçar, eu não consigo me controlar. E essa vermelhidão toda, ao passar do dia, assim, cada dia que se passava, ela foi ficando uma marca roxa, assim, como um hematoma. Eu vou mostrar nessa foto agora para vocês. Vocês conseguem observar que ficou um hematoma roxo. Parecia uma batida, mas no caso coçava demais, era uma coceira persistente. E ao longo dos dias que foram se passando, essa coceira e a vermelhidão foram indo para outras regiões. Daí espalhou para as laterais da cintura. Ela se espalhou para as laterais da cintura. Também nessa foto aqui vocês podem ver como ficou um lado da minha cintura que eu tirei. Foi o mesmo processo, no caso essa foto foi nos dias iniciais em que começou a coceira e a vermelhidão, depois ela ficou roxa, assim como na axila, e essas manchas elas foram cada vez descendo mais, até que elas atingiram a virilha e a região íntima. Aí a coisa ficou meio feia, porque eu não conseguia dormir direito, tinha muita coceira na região íntima, muita coceira na axila, e aí eu resolvi, né, marcar um médico. Eu vi que essa coisa aqui não era uma alergia comum, não era uma coisa só da lâmina de barbear, era uma coisa que realmente estava se espalhando. Foi quando eu resolvi marcar. A próxima consulta que eu encontrei foi com uma dermatologista. Eu não consegui marcar uma alergista para mais próximo, então eu resolvi ir na dermatologista mesmo. Nesse meio tempo, em que eu esperava, aguardava a consulta, a alergia, né, no caso a coceira e as lesões, ela chegou na minha tatuagem. Essa tatuagem eu fiz ela em dezembro de 2019, então é uma tatuagem recente, mas é uma tatuagem que cicatrizou super bem, não deu trabalho nenhum a cicatrização dela. Ela tava muito mais bonita, né? Agora por conta desse monte de alergia ela já tá meio cagadinha, mas aí eu sei que
esse processo, né, de alergia, ele se espalhou desde aqui do cotovelo, subindo para tatuagem. Foi nesse cotovelo e também começou a irritar em volta desse cotovelo. Foram nos dois e foi vindo para essas folhinhas aqui. Começou a inchar tudo, principalmente nas linhas da tatuagem. Ficou muito inchado. Começou a dar umas bolinhas. Tem uma foto também da época em que eu até passei uma pomada que eu tinha em casa para alergia, mas não resolveu muito assim. Ela não segurou muita coceira, ela só segurou mais o inchaço da tatuagem. Mas essa tatuagem, ela continuou com as bolinhas, essas bolinhas até estouraram, sangrou. Foi um processo bem preocupante, assim, pra mim, porque eu pensei, pronto, né, essa alergia toda que eu tô tendo é por conta da tinta da tatuagem, né? Agora deu um processo sistêmico no meu corpo, e aí foi quando eu comecei a ficar desesperada, até vi coisas no Google que talvez teria que retirar toda a tatuagem. Por sorte, logo em seguida, que começou na tatuagem, foi assim, às vésperas de eu ir para dermatologista para consulta, quando chegou o dia da consulta. Só que nessa parte agora das consultas e do processo de diagnóstico, eu vou contar no próximo vídeo para vocês, tá bom? Esses foram os primeiros sintomas que eu tive. O padrão de feridas, lesões, coceiras não mudaram muito até hoje. E eu vou mostrando mais fotos para vocês ao longo dos vídeos, né? Mas esses foram os primeiros sintomas que eu tive, tá bom? Eu espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Ele foi um pouquinho mais curto, né? Porque foram só os sintomas. No próximo vídeo vocês vão saber melhor como foi as consultas com o dermatologista, depois o alergista, o processo de diagnóstico. E eu vou falar também sobre meu PET teste, que foi o teste de contato que eu fiz. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para alguém. E obrigada por estar assistindo aqui, tá me dando essa força, tá bom, gente? Um beijo e até mais!